Olá, bem-vindos ao canal do Centro de Pesquisa e Formação Continuada Paulo Freire, da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. E hoje nós teremos conosco, para uma conversa ampliada sobre uma política pública, a professora Manuela Morgado, mestre em Educação, doutoranda nesse momento, né? Que vem, a partir do Departamento de Educação Básica, dar a sua contribuição para que melhor possamos compreender essa política nacional. Manuela? Oi, gente, eu sou Manuela, sou assessora pedagógica do Departamento de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre uma política federal que vem atravessando o cotidiano das nossas escolas municipais. Para isso, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para que a nossa conversa fique mais dinâmica, mais interativa. A política que eu venho apresentar hoje é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que, com certeza, né, todos os gestores, professores já ouviram falar. É uma política que foi instituída por um decreto em 2023. Ela acontece a passos lentos ainda em 2023 e 2024, mas ano passado ela já teve iniciativas mais robustas e ela também foi instituída em formato de lei, né, pela Lei 15.247. Qual é o objetivo do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que a gente costuma chamar de CNCA? Né? Às vezes a gente ouve essa sigla CNCA, é isso que quer dizer. Né? O CNCA, que é como eu vou passar a chamar essa política a partir desse momento, ele vem, né, com o intuito de fortalecer, a partir do regime interfederativo, né, de uma relação entre governo federal, estadual e municipal, ações, políticas, programas em torno da alfabetização e da recomposição das aprendizagens. E aí isso, né, engloba todos os anos iniciais do ensino fundamental, de 1º a 5º ano, e também com algumas ações, apesar desse não ser o foco da política, algumas ações voltadas para a educação infantil, especificamente a pré-escola, como a gente vai ver ao longo da apresentação. Para o município, né, participar dessas ações, pensar ações de acordo com as diretrizes do compromisso, foi necessário realizar uma adesão voluntária. Então, todos os municípios do país poderiam ou não fazer essa adesão. Duque de Caxias optou, né, por aderir ao compromisso em 2023. E como é que essa política é gerida? Essa política ela é gerida pela RENALFA, que é a Rede Nacional de Articulação, de Gestão, Formação e Mobilização. Então, não é simplesmente uma demanda do Ministério da Educação que chega aos estados e aos municípios de uma maneira, né, verticalizada, de cima para baixo. Como eu disse anteriormente, né, há uma rede que essas iniciativas são pensadas, são organizadas, né, e são mobilizadas até chegar às nossas escolas. Há um Comitê Estratégico Nacional, instituído pelo Ministério da Educação, um Comitê Estratégico Estadual no âmbito da SEDUC. Esses comitês, né, conversam, deliberam sobre as decisões, e essas decisões, essas determinações chegam até o município a partir de um sistema de articulação. É o articulador estadual, o regional e o municipal. A nossa regional hoje aqui é a Metro 5, que abarca o município de Duque de Caxias. Então, nós estamos dentro desse conjunto de articulação para pensar as ações do município, do compromisso, desculpa. O compromisso, ele precisa ser pensado, né, a nível federal, estadual e municipal, a partir de 5 eixos estruturantes, que são eixos de trabalho, que seria governança e gestão da política de alfabetização, formação dos profissionais de educação, infraestrutura e materiais pedagógicos, sistemas de avaliação e reconhecimento e compartilhamento de boas práticas. Eu vou explicar para vocês, a partir de agora, o que cada eixo desse representa e quais as ações que o município vem empenhando em diálogo com o governo do estado para as nossas escolas. Então, o eixo estruturante de governança e gestão da política de alfabetização é o eixo que
mais chama atenção para essa articulação entre as esferas estaduais, regionais e municipais. Por quê? Porque é a partir dessa articulação que vai haver uma mobilização, um planejamento e um acompanhamento das ações do município que envolvem os diferentes setores ou subsecretarias da Secretaria da Educação. Então, as coordenadorias, os departamentos precisam, né, estar também em diálogo para pensar suas ações em diálogo com as diretrizes do compromisso. Quais são as ações imediatas de gestão e governança que nós temos hoje no município de Duque de Caxias? Né? No final do ano passado, nós tivemos a instituição da portaria número 160, que modificou o ciclo de alfabetização do terceiro para o segundo ano do ensino fundamental, dialogando aí com uma diretriz do município. Na região metropolitana do Rio, hoje, né, apenas a maioria dos municípios da região metropolitana hoje possuem o ciclo de alfabetização até o segundo ano. Além disso, esse eixo de governança e gestão, ele também está atento à adesão de programas que fazem parte, estão dentro desse guarda-chuva que é o compromisso. Então, programas como Pacto pela Recomposição das Aprendizagens, Toda a Matemática, Avalia RJ, são programas que vêm, né, do governo federal e estão aí dentro desse eixo gestão e governança. O segundo eixo, que é a formação dos profissionais de educação, está focado na melhoria das práticas pedagógicas e de gestão escolar. Atenção, o compromisso tem esse foco para a gestão, para as equipes técnicas, tá? Não só para os professores, com o objetivo de melhorar a prática pedagógica voltada para a alfabetização, para a recomposição das aprendizagens e também, né, a gente tem uma iniciativa que atende à educação infantil. Como eu disse anteriormente, o CNCA ele começa em 2023 a passos bem lentos. Em 2024, a gente teve o curso de leitura e escrita na educação infantil, que foi o LEI. Então, a primeira iniciativa de formação continuada feita pelo compromisso é a realização do LEI, que foi para professores de pré-escola e creche que atuassem na educação infantil. No ano de 2025, aqui na Secretaria Municipal de Educação, a gente teve as trilhas formativas que atenderam professores do primeiro e segundo ano, voltadas para a alfabetização, professores do terceiro ao quinto ano, voltadas para a recomposição das aprendizagens, e também professores especialistas, né, que na nossa rede são os orientadores educacionais e pedagógicos, e os diretores. Então, essas trilhas formativas ocorreram em modelo híbrido, uma parte remota e uma parte presencial aqui na Secretaria, e foi realizada em parceria com a SEDU, que é a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, e a Fundação Getúlio Vargas, dentro daquele sistema de mobilização e articulação que eu mencionei lá no início da apresentação. Este ano de 2026, nesse ano de 2026 está acontecendo o programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, que é o ProLEI. Qual é a diferença entre o LEI que aconteceu em 2024 e o que está acontecendo este ano? Né? A diferença é o valor, a legitimação, né? O valor legal. Anteriormente, se tratava de um curso, agora não. Agora o LEI é um programa. Ele tem uma dimensão territorial e nacional de maior valor. É uma política que chega para se afirmar, né, e para continuar, para que haja continuidade enquanto uma ação de formação de professores voltada para essa etapa de ensino, que é a educação infantil. O terceiro eixo estruturante é de infraestrutura e materiais pedagógicos, que é um eixo que conta, eu diria que é o eixo que conta com maior participação do governo federal e estadual. Por quê? Né? Porque, segundo o artigo 27 do decreto que eu mencionei anteriormente, que institui o compromisso, compete ao Ministério da Educação estar apoiando a melhoria e expansão dessa infraestrutura física e pedagógica das escolas, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade do processo de alfabetização. Então, nós temos, em 2024 e 2025, o programa Cantinho da Leitura, que inicialmente em 2024 foi direcionado
para as escolas que tinham primeiro e segundos anos. Posteriormente, em 2025, ele é estendido também para as escolas de educação infantil. Temos também os materiais didáticos como apoio, como uma ação dessa iniciativa, que são esses que estão aqui no slide, que todas as escolas da rede receberam. É um material enviado pelo governo federal em parceria com a SEDUC. É um material que é dividido, né, em primeiros e segundos anos, e posteriormente em nível 1, 2 e 3, né, que pode ser utilizado ou não o nível 1 para o terceiro, o nível 2 para o quarto e o nível 3 para o quinto. Né? Aí a rede tem autonomia e a escola tem autonomia de organizar, de decidir, né, qual volume fica melhor para cada turma ou ano de escolaridade. Somente o primeiro e o segundo anos tem essa obra definida, né? E além disso, recentemente, né, nós tivemos o lançamento de Toda a Matemática, que é um programa que vai gerar, né, que é a partir do PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, em que as escolas que receberão a verba terão a oportunidade de investir em materiais para contribuir com a alfabetização matemática das crianças. O quarto tópico, que são os sistemas de avaliação. A gente sabe que as avaliações externas elas têm ganhado muita força, né, nas políticas educacionais do Brasil, e no compromisso não é diferente. Inclusive, essas avaliações são feitas em um regime, também dentro desse regime de colaboração, e com a finalidade de monitoramento da política. Então, há diferentes níveis de avaliação. Vai, né, ter a avaliação periódica de leitura, que deveria ser realizada pelas escolas e liderada pelas redes municipais. A avaliação periódica de língua portuguesa e matemática, também realizada pelas escolas e coordenada pelas redes municipais. Mas, para além das avaliações municipais, a nível municipal, a gente também teria, né, as avaliações estaduais, que fariam parte de um sistema estadual de avaliação, e o sistema de avaliação da educação básica, realizado pelo INEP, Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Então, como é que isso se coloca, né, no cotidiano das nossas escolas? Em 2025, nós tivemos o SAB Brasil, que foi um material didático, né, um programa de avaliação financiado pelo município para que houvesse essa avaliação periódica, que deve ser coordenada pelo município e realizada pelas escolas. Este ano, nós estamos aderindo à plataforma CAED, que é uma plataforma que oferece avaliações formativas trimestralmente para que as escolas possam imprimir as provas, aplicar, né, cadastrar a resposta dos alunos e ter um feedback, um retorno acerca daquele resultado das crianças. Dessa forma, as escolas ganham autonomia também para pensar a organização dos seus processos avaliativos. Contudo, essa perspectiva a nível municipal, que este ano está acontecendo de forma mais descentralizada, tentando conferir maior autonomia às escolas aos seus processos de verificação da aprendizagem, né, e análise para reorientação do processo pedagógico, nós participamos também do Avalia RJ, que nada mais é que o sistema de avaliação estadual. O Avalia RJ, ele, desde 2023, vem ocorrendo e avaliando os segundos anos do ensino fundamental, tá? A partir de níveis de proficiência, né? Básico, abaixo do básico, proficiente e avançado. A partir deste ano, espera-se que o Avalia RJ aconteça para o segundo e quintos anos. Para os segundos e quintos anos. Ainda é uma perspectiva, mas espera-se que seja dessa maneira. Nós também, ano passado, tivemos o SAEB para o segundo ano, mas a nível amostral. Então, nem todas as escolas participaram, mas, né, já houve uma iniciativa voltada aí para o segundo ano do ensino fundamental também do governo federal.
tá bom? O quinto eixo de trabalho é o eixo de reconhecimento e compartilhamento de boas práticas. Então, também por esse sistema de articulação entre o Ministério da Educação, as secretarias estaduais e municipais, são pensadas estratégias para identificar, reconhecer, premiar, disseminar práticas pedagógicas e de gestão exitosas no campo da garantia do direito à alfabetização. Tá? Então, esse eixo pensa não só nas ações dos professores, mas também das equipes gestoras, das secretarias municipais e estaduais da educação. O que nós temos de ações imediatas acerca desse eixo desde 2024? Já houve o Prêmio Magda Soares em 2024 e 2025. O que foi o Prêmio Magda Soares? Foi uma iniciativa do Estado que contou com a participação dos municípios, dividido em regionais, né? Cada regional, não em regionais, mas em núcleos. Cada núcleo, né, dentro do estado tinha um número determinado de municípios. Esses municípios, após uma seleção interna, indicava o ganhador para participar dessa regional, e o ganhador de cada regional do estado inteiro participava da etapa estadual. Então, houve o eixo dentro da alfabetização e dentro da recomposição das aprendizagens. Em 2024 e em 2025 se deu dessa maneira. O município participou fazendo essa seleção, convidando as escolas a inscreverem atividades exitosas, né, práticas pedagógicas voltadas para a alfabetização e recomposição das aprendizagens, que pudessem concorrer nesse evento do Estado. Né? Houve também, dentro do ano de 2025, eventos dos setores da Secretaria para compartilhamento de boas práticas, principalmente das coordenadorias de ensino fundamental. E, nesse princípio, a Secretaria Municipal de Educação promoveu eventos que, sim, visavam o compartilhamento e não necessariamente uma premiação ou um ranqueamento dentro dessas perspectivas. E, além disso, né, eu acho que o que mais chama atenção nesse eixo é o Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, que vem acontecendo desde 2024. Então, o que é o selo? O selo que vocês provavelmente veem aí nas redes sociais, em uma classificação de ouro, prata ou bronze, ele pede, né, ele verifica, é uma forma de verificação e de monitoramento de todas as políticas dentro desses 5 eixos que os municípios e os estados vêm desenvolvendo. Então, dentro do eixo gestão e governança, infraestrutura e materiais pedagógicos, formação, avaliação, reconhecimento e compartilhamento de boas práticas, dentro de um edital, o município precisa comprovar, né, determinadas ações para que ele possa receber um selo de verificação de compromisso com a alfabetização. Ele já teve 2 edições, em 2024 e em 2025. Em 2024, o município de Duque de Caxias teve selo prata, e em 2025 nós tivemos selo bronze. Por fim, né, já caminhando para o final da minha apresentação, trata-se, né, de uma política que possui um guarda-chuva bem amplo. Existem muitas ações que fazem parte, que têm estado, né, aí no cotidiano das escolas. Por isso que é tão importante que a gente conheça essa dimensão da política. Mas o que a gente tem vivido inicialmente nesse ano de 2026, né? A utilização dos materiais didáticos enviados pelo governo federal e pelo governo estadual para os anos iniciais do ensino fundamental, o uso da plataforma CAED, né, na implementação de ciclos formativos trimestrais na nossa rede, de modo a tentar iniciar, né, uma cultura avaliativa não só com as nossas crianças, mas também com os nossos professores e os nossos gestores, para que esses resultados possam servir para norteamento das nossas práticas. A gente teve também a modificação do ciclo de alfabetização, né, que em grande medida mobilizações não só dentro da escola, mas também mobilizações do município em torno de repensar, né, outras formas de olhar a relação do conhecimento para
para esses anos de escolaridade, né? E a gente tem acontecendo também o programa de leitura escrita na educação infantil, que é o ProLEI. Então, trazendo uma breve reflexão sobre todas essas informações, que não são poucas, como a escola vem recebendo, né, essas políticas, essas iniciativas, essas ações que partem de uma articulação entre governo federal, estadual e municipal. Tá? Eu espero que tenha sido claro, agradeço a atenção de vocês e estamos à disposição. Obrigada, professora Manuela Morgado, do Departamento de Educação Básica, daqui da nossa Secretaria Municipal de Educação, por essa imensa contribuição. Penso que seja perfeito agora para a gente acessar esse vídeo e compreender um pouco mais os caminhos que essas iniciativas federais tomam dentro dos entes federados, né? Então, essa é uma contribuição que a gente já agradece muito, porque todos poderemos ampliar os nossos conhecimentos, né, sobre essas políticas e agir mais de forma condizente com o que ela nos propõe. Então, assim, a gente consegue avançar plenamente nessas propostas, né? Muito obrigada por ter contribuído com o nosso canal. Leve nosso agradecimento à sua equipe e, como eu já falei, é uma professora, uma pesquisadora da nossa rede, né? Então, a gente incentiva também que outros participem do nosso canal e nos devolvam, né? Devolvam ao município todo o conhecimento que tem construído nas suas pesquisas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luciana, foi um prazer. O Departamento de Educação Básica está à disposição das escolas, Centro de Pesquisa e Formação Continuada Paulo Freire. Eu espero que essa breve explicação tenha contribuído aí um pouquinho, né? Se contribuir um pouquinho, a gente já fica bastante satisfeito. Tá? Obrigada.